de Deus, mas assim, hoje eu não estou bem. Então, é uma alegria saber que você está aqui. Assim, aliviado mesmo, né? Eu sou crente, viu, mano? Gente, eu sou crente, não sou... É que eu estava num dia mal, mas é uma alegria conhecer sua história, poder caminhar mais perto de você. É um grande homem de Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para a gente poder orar pela vida dele em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Eric. Nós sabemos que ele tem passado alguns dos últimos dias difíceis, mas nós sabemos que é o Senhor que cuida dele. O Senhor continua escondendo ele atrás da cruz, protegendo sua casa, sua família. E nós pedimos, Deus, que nessa noite ele possa derramar de tudo aquilo que ele carrega sobre essa casa, Pai. Que nós possamos experimentar, Deus, mais uma vez, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, gente. Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Aleluia. Que alegria estar aqui com vocês. Já fui apresentado, mas vou me reapresentar aqui. Me chamo Eric. Tá bugando o negócio aqui. Me chamo Eric, sou casado com a mulher mais linda, cheirosa, bonita. Só tem um defeito, é São Paulina, então acaba me deixando um pouco complicado. Quando ela vem comigo, normalmente eu peço para que ela fique de pé, para a igreja ver que Deus faz milagre na vida do crente, não é verdade? Quem é solteiro assim? Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Olha só, sinto muito por você, tá bom? Cadê os casados? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Estou acompanhado do Kelvin, meu irmão. Nós somos lá da Freedom, como já foi dito aqui. Também estou me sentindo muito à vontade aqui, porque estou do lado de amigos. Pastor Pablo agora se tornou um grande amigo aí da nossa caminhada. Também de toda a equipe ali, que o Leon é meu padrinho de casamento, então já sabe, né, gente? É uma amizade assim, bem próxima. Meus irmãos, como o pastor já falou aqui, estamos vivendo alguns dias diferentes, né? A gente nunca passou por isso na vida. Para quem não sabe, eu tive um sonho de ser pai. Eu tenho um sonho de ser pai, e isso vai se concretizar. Quando você pode dar um amém comigo assim, em nome de Jesus. Mas estava com muita expectativa de poder anunciar, de poder falar. Minha esposa descobriu uma gravidez. Não sei explicar os processos de Deus, não sei explicar como Ele trabalha. Falo que Deus tem um senso de humor muito diferente. Mas no decorrer aí dos 3 meses, como se tornou normal nos dias de hoje, infelizmente, nós perdemos o nosso bebê. E tem sido dias bem intensos, né? Bem complicados, porque a gente se agarra na verdade que Cristo é bom. Quantos podem dizer um amém por isso? Mas eu lembro que esses dias que nós estávamos ali com essa perda, né? Nós fomos no hospital, o médico disse assim, seu bebê não tem coração, o coração não bate. Volte em 7 dias. Foram 7 dias mais longos da minha vida. Alguém já passou por isso assim? Levanta a sua mão, olha só. Foram 7 dias mais longos, pareciam meses. E eu lembro que nesses 7 dias eu comecei a orar como nunca. Acordava de madrugada, às 3 horas da manhã ali, e descia a lenha. Orava, chorava, rasgava. Irmãos, eu achava que era eu guerreando por um bebê. Mas era o Senhor guerreando por mim. E quando eu mais percebi, embora eu perdi meu bebê, o Senhor reacendeu a vontade de orar de madrugada. E aquilo que para mim parecia uma guerra, era o Senhor guerreando por mim, falando assim, Eric, vale a pena acordar de madrugada, vale a pena rasgar o seu coração. Talvez tem lutas que você enfrenta, que não é para mudar uma situação, mas talvez para mudar você. E é isso que eu passei nesses dias mais loucos, insanos. Mas é interessante que eu descobri numa quarta e num sábado eu estava pregando a palavra de Jesus. E eu não falo isso para mérito meu, mas eu me inspiro num homem chamado Bill Johnson, que eu perdi a sua esposa pelo câncer. No domingo seguinte estava pregando o evangelho. Chegaram para ele e falaram, Bill, como é que você faz para se tornar tão forte? Ele diz, eu não procuro ser forte, eu procuro ser fiel. E essa é a palavra que eu guardo no meu coração, ser fiel até o fim. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A Isa não pôde estar aqui hoje, nós estamos com bastante compromisso, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidades. Amém? Abra só a Bíblia em 1 Samuel capítulo 22. Em nome de Jesus, 1 Samuel capítulo 22.
1 Samuel capítulo 22. Eu gostaria de falar com vocês sobre Davi, a caverna de Adulão e os improváveis. Quantos estão felizes nessa noite? Eu preciso de uns 5 canelas de fogo comigo nesse lugar. Tem alguém perdido aí? Eu sou pentecostal, não sei se você sabe. Eu sou do manto, irmão. É um negócio de louco que vai acontecer aqui, não sei não. Eu vou soltar, vou sair voando daqui a pouco aqui. Irmão, eu não sei porque não tem nada a ver com a palavra, mas desde que eu estou sentado ali, o Senhor me lembra de uma história. Eu vou ser ousado, eu vou falar essa história, não linka com nada que está escrito aqui. Estou preocupado. Mas vem naquela, Calvão. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Os meninos começaram a cantar essa canção, eu lembrei de uma história. Essa história, ela é de um pai que era completamente apaixonado pelo seu filho. Talvez por ter se agarrado ao perder a sua esposa pelo câncer, esse pai então se agarra nesse filho e fala assim: meu filho é o meu xodó. Eu lembro então que a história vai contando que esse filho então vai para uma guerra, e o seu pai tinha muito medo de um dia seu filho participar de uma guerra. Ele vai para essa guerra, e o seu pai começa a ficar desesperado porque fala assim: essa guerra pode matar o meu filho. Esse filho vai e de repente no meio dessa guerra acontece uma situação meio equivocada, onde os meninos estão todos juntos, os guerreiros estão todos juntos. E se não fosse por alguém defendendo tal situação, todos morreriam. Então esse filho pega e fala para os demais: vão em frente, podem ir embora que eu seguro a bomba. Podem ir embora, vão adiante que eu vou segurar e quem sabe eu saio daqui livre. Os meninos falaram: não, você não pode morrer. Seu pai ama muito você. Fala assim: talvez eu não morra, mas se eu morrer, diga para ele que eu amo muito. Aconteceu o seguinte: esse rapaz fica, todos vão embora e acontece essa explosão. O filho morre. E agora, como contar para o pai que seu filho morreu? Esse pai então está ali e na casa dele tem vários quadros. Esse homem gostava muito de arte. Ele tinha todos os quadros mais caros, os quadros mais renomados, quadros milionários. Esses meninos que agora tinha que dar notícia para o pai no meio do caminho, eles pensam: como nós vamos falar para esse homem que o filho dele morreu? Então eles se lembram que o pai gostava de arte. E no meio do caminho eles encontram um artista de rua e pede para que esse homem pinte um quadro do filho. Desenhe um quadro do filho para que ele possa guardar de recordação e talvez colocar num lugar importante de sua casa. Diz que aquele homem pintou o quadro. E então esses meninos pegaram esse quadro, chegaram para o pai e disse: é o seguinte, seu filho morreu, mas morreu como um herói. E aqui está um retrato, um quadro para você guardar no canto mais importante da sala. Esse pai chorou muito, obviamente, só quem é pai entende a situação. Ele chorou por dias e por dias, e aquele quadro milionário que agora estava na sala, ele pede para retirar. E ele fala: agora aqui na sala, no ponto mais importante da casa, eu quero colocar o quadro do meu filho. Aquele homem, pai, vai crescendo, vai ficando mais velho, e do lado dele ele tinha um funcionário, um trabalhador que deu a vida por aquela casa. E certa vez o tempo passou e todos os dias aquele pai ficava olhando para aquele quadro. Um ponto então que ele envelheceu, chegou para o seu funcionário, seu braço direito, e disse assim: eu estou para morrer. Eu sei que vão leiloar todos os meus bens, mas eu gostaria muito de que você pegasse o seu dinheirinho e você pegasse e comprasse no leilão o quadro do meu filho. Aquele funcionário com honra falou: sim, pode deixar, vou fazer isso. Disse que um dia então aquele homem morreu. Chegou o leilão. O leiloador pega e disse: temos aqui vários quadros milionários. Tinha homens de alto escalão lá, poderosos para comprar vários quadros. Mas também tinha ali aquele funcionário que por anos juntou dinheiro e queria arrematar aquele quadro do filho. Só que o leiloador fez algo diferente. Ele diz: nesse leilão eu quero começar leiloando o quadro do filho. Quem pode dar 10 mil reais?
Obviamente o funcionário disse, eu posso. E todos riam falando, este quadro não vale 10 mil reais. Aí de repente ele fala assim, ninguém vai dar mais nada? Não, e eles riam. Vamos para o próximo quadro. Ele disse, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quadro do filho vendido. Só que no testamento está escrito, quem tem o filho tem tudo. Assim somos nós com Jesus. Quem tem o filho tem tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, irmãos. E nós nos agarramos nessa verdade absoluta. Perdemos pais, mães, irmãos, filhos, enfim. Mas nós temos Cristo. E se temos a Cristo, então temos tudo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu não sei por que falei isso. Estava ali sentado, me lembrei dessa história. Não faz nenhum sentido, talvez, né? Vamos ver no meio do caminho com a palavra. Mas talvez você está passando por dias difíceis. Eu quero te lembrar que Colossenses fala, Cristo é tudo o que importa. E isso basta, amém? 1 Samuel capítulo 22, verso 1 diz, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Reuniram-se a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus pela sua palavra que é soberana, a tua palavra é inerrante, a tua palavra não falha. Nós amamos as Sagradas Escrituras e temos ela como verdade em nossa vida. Nesse culto, nessa noite, nós te damos toda a honra que lhe é devida. E eu peço a Deus que o Senhor me use, apesar de mim, nessa noite. Eu oro por cura, eu oro por salvação, eu oro por milagre, eu oro por uma noite de transformação. E que nesse primeiro dia de uma semana intensa e cheia de milagres, nós dizemos sim ao teu mover, nós dizemos sim ao teu agir. E nós dizemos, eis-nos aqui, Jesus. Faça em nós e faça através de nós, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa casa, por esses pastores, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre um tempo de fuga, um tempo de vulnerabilidade e um tempo de transição na vida de Davi. Davi, que embora tinha sido ungido rei, ele ainda não estava na sua fase de rei. Eu digo que ele estava no entre a unção e entre a coroação. Mas é interessante que Davi, como diz no texto, ele passa por um momento de vulnerabilidade porque estava sendo perseguido por Saul. Então ele se esconde numa caverna. Quantos de vocês já passaram por dias de vulnerabilidade? Levanta a mão. Eu não sei você, mas eu já passei. Foram dias de vulnerabilidade que eu tive as minhas maiores experiências com Deus. Eu não sei você, mas foi ali, no meio de um deserto, talvez no meio de uma caverna, aonde eu pude sentir Deus de pertinho. Foi num dia de vulnerabilidade, aonde pequeno, com os meus 11 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu lembro que meu pai então me trancava dentro de um apartamento, onde eu não tinha água, banho e nem alimento ao certo. Eu lembro que minha mãe me resgatou daquele prédio e eu fui dormir na casa da minha mãe. E Deus se revelava para mim com uma voz diferente. Não sei para você, mas quando eu era pequeno, Deus falava comigo com a voz do Cid Moreira. Alguém se identifica com isso? Quando eu era pequeno, Deus, pastor Pablo, tinha a voz do Cid Moreira, eu não sei porquê. Eu lembro que eu fui dormir ali com os meus 11 anos de idade. E ali de madrugada, numa tela toda preta, Deus falava assim para mim, abre a sua Bíblia em Salmos 4:3. Eu acordei e falei, mãe, tem uma Bíblia aí. Ela disse, filho, como assim uma Bíblia? Eu falei, mãe, Deus com a sua voz grossa falou comigo. Então ela pega uma Bíblia, a gente abre em Salmos 4:3 e estava escrito, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Dias antes, meu pai tinha me ameaçado de morte. Dias depois, o Senhor estava me lembrando da paternidade que Ele tem comigo. Quando eu olhei nos olhos da minha mãe, ela estava chorando. Eu disse, mãe, eu não entendi. Ela disse, filho, o pai que você não teve, Deus se apresenta como um pai na sua vida. Foram dias de vulnerabilidade onde tive o entendimento que Deus é meu pai.
Mas também foram dias de vulnerabilidade, aonde em 2019 eu vi minha mãe cuspir sangue na minha frente, chamando pelo meu nome. Ela gritava Eric. Eu fui ali resgatar ela. Infelizmente ela faleceu na minha frente. E no seu velório o Senhor confortou o meu coração. Ao ponto de que eu nunca tinha ido num velório na minha vida, talvez quando eu era pequenininho. Não tinha aquilo como familiaridade. Mas foi num velório, aonde o Senhor me capacitou. A Adri estava lá, cadê a Adri? A Adri ali, ela estava no velório da minha mãe. Foi um dia de um velório que eu pude pregar a palavra de Jesus ali. Não sei explicar o que rolou, mas eu sei que Jesus se fez presente. Como para dar glória a Deus por isso? Foram dias de vulnerabilidade que naquele mesmo velório eu vi meu pai chorando. Eu entendi. A gente precisa aprender a curar aqueles que nos feriram. A gente precisa aprender a curar aqueles que nos machucaram. E eu vi meu pai chorando, eu falei, eu preciso liberar um perdão para ele. Veja, o ano seguinte, após a morte da minha mãe, eu vi meu pai morto, encontrei meu pai morto por um infarto. Só que alguns dias antes, eu liberei perdão para ele, e quem foi curado fui eu. No velório do meu pai, eu pude pregar o Evangelho de Jesus. Foram dias de vulnerabilidade, como esses dias agora, que eu perdi meu bebê. Mas eu percebi que o Senhor guerreava por mim. São em dias de vulnerabilidade, onde, eu não sei você, mas eu tive as maiores experiências com Deus. Sabe, meus irmãos, eu me lembro que no dia que eu perdi meu pai, eu acordei de manhã, olhei para o lado, parecia que eu não tinha ninguém. Mais ninguém. Mas eu peguei a minha Bíblia, eu abracei ela e senti Jesus tão pertinho. Senti Jesus tão, quentinho, sabe? Meus irmãos, eu não sei você, mas talvez... Quanto tempo faz que você não acorda de madrugada buscando o Senhor? Semana passada eu preguei na minha igreja sobre o novo nascimento. Fiz uma exposição do texto de João capítulo 3, Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que é aquele que era tão PhD em teologia, o mestre da lei. Para tantos, uma carcaça evangélica. Mas talvez era aquele que só encontrava Jesus de noite. Talvez como nós, num culto à noite. Porque de dia temos vergonha de ser visto com Ele. Porque na semana temos vergonha de ser visto com Ele. Sabe de uma coisa? Quem sabe você não está aqui, você não tem mais essa saudade de acordar de madrugada queimando. Quantos já foram acordados pelo Espírito Santo? Levanta a sua mão. Eu já fui. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sabe, meus irmãos, como os desertos são importantes na nossa vida. Eu falo que existe perfume no deserto. Toda vez que eu citar a palavra caverna nesse lugar, eu gostaria que você linkasse com a palavra deserto. Que era justamente nesses dias que Davi estava. Davi estava fugindo por causa de um homem enciumado. As pessoas gritavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o homem, por seus ciúmes, começou a perseguir. Davi então se esconde numa caverna. Só que nessa caverna chegam pessoas endividadas, pessoas frustradas, pessoas que nada tinham. Antes da gente dar sentido ao tema, eu gostaria de lembrar com você quem era Davi. Davi era o rejeitado, o pequeno, o solitário. Só que Davi também era um homem que foi retirado ali das ovelhas malhadas, um grande poeta e um grande rei. Deixa eu te falar uma coisa, Davi tinha multifacetas. Eu não sei você, mas tem gente que é multifaceta. Já percebeu? Vai tocar, toca bem. Vai cantar, canta bem.
Aí vai pregar, o cara prega e canta. Eu não sei você, mas eu tenho raiva desse tipo de gente. Os caras são multifacetas, mano. Tudo que pega para fazer, faz muito bem. Eu tenho do meu lado uma mulher que é multifaceta. Eu não dirijo muito bem, confesso. Eu tenho ali meu jeito negativo de dirigir. Só que eu tirei carta, graças a Deus. A minha esposa, ela não dirige. E se ela não dirige, é porque ela não tem carta. Até porque só dirige quem tem carta, amém, irmãos? Só para dar uma lembrada aí, né? Que a gente é evangélico ainda. Eu lembro então que nós fomos andar de kart. Olha que interessante. Fomos andar de kart. Eu comecei a ficar desesperado, eu nunca tinha andado, ela também não. E eu fui primeiro. Irmãos, eu fui dirigir aquele negócio. Eu fui tão duro, mas com tanto medo daquele negócio. Porque, cara, eu falei, eu vou começar a rodar aqui no manto, né, com o kart. E eu lembro que eu fui assim. E de repente passou um do meu lado, e passou outro. Aí passou um menino de 4 anos, pastor, do meu lado assim, ó. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a acelerar aquele negócio e nada ia. E eu falei assim, santo Deus. Aí de repente eu fiquei em penúltimo lugar, porque o Senhor não me humilhou tanto assim ainda. E eu saí daquele negócio engessado, duro. E eu lembro que eu cheguei na Isa. Falei, Isa, sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não conseguir. Faz parte. Entra no kart só para se divertir, sabe? Vai que vai, mano. Tá tranquilo, eu vou estar aqui torcendo por você. E de repente ela, tá bom, ela colocou a roupinha dela e ela foi, eu fui orando em língua. Eu falei, Deus, guarda, pai. Não deixa ela rodopiar, pai. Ao menos que ela consiga dirigir. E de repente então ela estava em último lugar ali na fila. E o cara manda pau. Vai. Aí a Isa vai. Irmão, aquela mulher tem um pé pesado, mano. Ela foi e começou a acelerar. E ela passa um. E ela passa outro. E ela passa outro. De repente ela fica em segundo lugar. E eu lá na torcida. Yeah! E aí ela olha pra mim assim. E coloca uma mão no volante. E faz assim pra mim, ó. Que raiva. Que injusto, mano. Eu falei, toreta, né? Tá tirando. Como é que ela faz um negócio desse comigo? Multifaceta. Tem gente que vai fazer um negócio e faz muito bem, irmãos. Davi era multifacetas. Atrás das ovelhas malhadas. Quais eram? As rejeitadas. Qual era o público de Davi? As que ninguém queria, as que ninguém queria valorizar ou ver. Davi tocava harpa como ninguém. Tudo que Davi fazia era com excelência. Acontece que existe uma geração que quer palco, que quer púlpito a todo momento, num ato de aprovação. Se nós formos pegar os grandes homens da Bíblia, talvez como Eliseu, que sucedeu Elias. Eliseu estava arando o campo. Quem era Eliseu não se sabe. Quem era o pai de Eliseu? Nunca vi. Ele tinha pai pastor? Não. Ele tinha pai profeta? Não. Ele fez parte das escolas dos profetas? Também não. Quem ele era? Um boiadeiro que, embora ali arasse o campo, ele não era definido pelo que empurrava, mas pelo que carregava. De repente Elias passa, joga o manto sobre os seus ombros. Eu entendo, não é você que vai até o manto, é o manto que vem até você. Não é você que fica procurando, é na excelência do secreto que Deus te acha. Nessa noite Deus quer promover secreto. Nessa noite Deus quer erguer gente que trabalha em lágrimas, gente que acorda de madrugada, gente que não perde tempo com picuinha. Tá, pega. Aí vem Samuel, enviado por Deus, e fala assim, apresenta para mim os 7. Apresenta um com cara de guerreiro, o bonitão, o fortão. Vem o segundo, cheiro de guerreiro. O terceiro, estatura de guerreiro. Ele fala, não é nenhum desses. Não tem mais nenhum, mas tem o do pasto lá, o escondido. Você conhece essa história? Deus estava fazendo algo diferente. Deus estava trocando com cara de guerreiro por aquele com coração de rei. E isso muda a lógica.
Davi então é ungido rei, cresce, se destaca pela sua naturalidade. Saul fica enciumado, por quê? Porque os feitos daquele que vive no secreto, Deus usa, Deus mostra, Deus exalta. Mas aqueles que só querem palco, vivem na mesma vida. Aqueles que só buscam aprovação, é sempre igual. Talvez você está aqui nessa noite e se pergunta, por que Deus nunca avançou com o meu ministério? Porque talvez você nunca valorizou ele no seu secreto. Porque talvez você sempre foi cria de igreja, mas nunca foi filho de Deus no secreto. É bom para falar mal da igreja, há um povo, há uma geração agora dando a louca, falando mal da noiva de Cristo. Tem que ter culhão mesmo para fazer um negócio desse. É um mimimi, é gente falando mal da igreja aqui, mal da igreja ali, uma onda na internet agora. Não, porque é aquilo, gente que não faz nada pela noiva, gente que não sente as dores da noiva, gente que não desperdiça uma lágrima pela noiva de Cristo e quer ficar falando mal da igreja. Não faz esforço pela noiva, mas é o primeiro a falar mal da igreja de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quando as revelações cessam, o espírito crítico vem. Pode perceber, você para de orar, para de buscar, e você começa a criticar a cor da igreja, critica o pastor, critica o ver. É você que ficou chato. É você que está chato porque não ora, porque não busca e porque não jejua mais. Aí tudo é crítica, aí tudo é falha. Mas Deus nessa noite está restaurando todas as coisas. Davi então se destaca pela sua naturalidade, é perseguido por uns ciúmes e se esconde numa caverna. E eu gostaria de começar dizendo que a caverna não é o seu fim. Veja, chegaram naquela caverna pessoas endividadas, em outras palavras, corintianos. Davi olhou para a situação que ele estava. Meu Deus, eu me escondi. Eu me escondi nesse lugar. Talvez você já passou por isso. Você está passando por uma situação delicada. Talvez você levou um fora quando você era adolescente, ali sei lá. E em vez de escutar algo que te animasse, você ia lá e colocava a fossa para ouvir. Quantos já se identificaram com isso? Levanta a mão. Só 3 corajosos assumem essa questão. Davi pega e se esconde num lugar que talvez se parece com ele mesmo. Uma caverna, um deserto, um lugar de solidão. Talvez a escuridão que ele via se parecia com a escuridão que ali tinha dentro. Ele fala, eu vou me esconder porque aqui ninguém me vê. Mas de repente, entenda, aqueles que constroem algo no secreto, irmão, não tem como. O próprio céu promove. Ali na caverna começou a chegar pessoas endividadas, pessoas más, pessoas ruins, pessoas com vários problemas. Mas Davi, no meio de uma caverna, falou, opa, nesse lugar de morte dá para transformar num lugar de vida. Nesse lugar onde todo mundo rejeita, onde os fracassados aparentemente estão, Deus está promovendo pessoas. Esse é o grande desafio que Deus quer fazer em nós. Pegar aqueles que a sociedade rejeita, pegar aqueles que parecem que não tem nada e levar eles para um alto lugar dizendo, você pode, você consegue. Veja, Jesus em todo o seu ministério sempre trabalhou elevando a fé dos seus. Ele nunca chegou numa pessoa e disse, obras iguais a essa vocês nunca farão. Pelo contrário, ele disse, obras iguais a essas vocês farão em meu nome. Jesus estava elevando a fé do outro, promovendo a fé do outro. Esse é o grande desafio de Deus para nós. Cuidado, você pode estar sentado do lado de alguém que vai marcar essa geração. Cuidado, pode estar do seu lado. Só que Davi, mesmo perseguido, ele entra numa caverna, mas ele tinha uma palavra. E convenhamos, é muito difícil você ter uma palavra, você entra debaixo dela, e agora os ventos são contrários. Você recebeu uma palavra, disseram vai, você foi. Deus falou, é teu, você buscou. Você entra debaixo dessa palavra, e agora tudo parece que é contrário. Você fala, será que foi Deus mesmo? Então as ameaças começam a chegar, e ela tenta te derrubar, ela tenta te fazer se prostrar. Mas entenda, você descobre que está no caminho que Deus quer quando as ameaças chegam.
A ameaça não quer dizer que algo vai acontecer, mas ela trabalha com um se. Se você não se prostrar, se você não se dobrar, algo vai acontecer na sua vida. Pode acontecer ou não, mas você percebe que se você está passando por guerra, Josemar Bessa diz, se você não sente a luta, carne contra espírito e espírito contra carne, verifica o pulso, você deve estar morto. Se você não percebe que está no meio de uma ameaça, talvez está algo errado, mas se há muitas ameaças, entenda, você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja. Só que existe um ponto. Muitos estão vivendo ameaças com o pensamento assim: agora a minha bênção vai chegar, agora Deus vai suprir e vai me prosperar. Eu entendo que Deus abençoa, eu entendo que Deus prospera, mas isso não é uma coisa obrigatória. Deus, se quiser, faz, mas também Ele pode não fazer e você morrer pobre. É uma questão de, nós temos que prosperar, nós temos que vencer, e se não acontecer? Mas você entende, você descobre que está no caminho certo quando a sua satisfação é entender: Cristo morreu por mim e eu tenho tudo que eu preciso. Cristo morreu por mim e basta perder entes, basta, eu tenho satisfação no Filho. Vai encaixar essa parada. Sabe, irmão, servir na Bíblia é moeda de gratidão e não de troca. Muita gente está servindo para receber algo em troca. Muita gente está medindo porque quer algo em troca. Muita gente está fazendo para ter benefício. Meus irmãos, não sirva para receber, você já ouviu? Sirva porque já recebeu. Sirva porque você é satisfeito naquilo que Cristo pode fazer na sua vida. E se de repente você entrar numa caverna, num deserto de solidão, você vai falar assim: aqui nesse lugar sozinho eu estou completamente satisfeito, porque eu já vivi tudo que eu precisava, porque Cristo já fez tudo por mim. Mas se Ele continuar fazendo, bendito é o nome de Jesus. Se Ele não fizer, está tudo bem. Eu sou completo em quem Ele é na minha vida. Só que ainda assim, Davi percebeu que é possível desfrutar no meio de um vale. Tem que ser muito retardado da cabeça para escrever os Salmos 23 no meio de um vale. Ele diz: mesmo quando andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aí ele continua dizendo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Eu não sei se você está entendendo isso, mas mesmo num vale, mesmo num deserto, mesmo numa caverna, ou diante das ameaças ou dos inimigos, Deus prepara um banquete à vista deles. Eric, isso não soa coaching? Não, isso soa contentamento. É isso que Paulo escreve em Filipenses 4:12. Eu sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendo a estar contente. Eu aprendo a enxergar banquete, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante do deserto, mesmo diante da caverna. Eu aprendo a enxergar o lado bom da coisa. Mas a questão é que existe um povo, uma geração que está de mimimi demais. É tudo sobre o teu bem, é tudo sobre a tua causa, é tudo sobre o teu projeto. Vive uma vida baseada no seu eu. Vive uma vida com o seu problema, com a sua dor, com a sua culpa. Porque não aconteceu isso, porque eu me frustrei naquilo. Pouco importa, irmão. Desculpa, eu não vim aqui encher teu ego. Deus não me levantou para isso. Eu vim aqui para te falar: Cristo é tudo o que importa e já era. Enquanto vivermos desse mimimi brasileiro, de um evangelho tão raso, aonde nós estamos sempre suprindo o nosso ego, nós vamos viver sempre na mesma. Mas Deus quer levantar uma geração de valentes, uma geração de improváveis, que não estão olhando para o próprio umbigo, que não estão olhando para o próprio problema, mas mesmo diante da adversidade, do caos, do deserto, da morte, da falência, eles olham para a cruz e gritam: Cristo é tudo que Deus pode me dar.
Uma geração que para de ficar sempre olhando para o próprio umbigo. Deus quer levantar valentes. Deus quer levantar guerreiros, mas escuta, isso não é isenção de bênção ou de prosperidade. Enfim, Deus dá porque Ele é bom, mas os nossos olhos não estão nisso, os nossos olhos estão em Jesus. Nós olhamos para o caos, nós olhamos para a morte, nós olhamos para o deserto, nós olhamos para a caverna, e em tudo conseguimos enxergar que Deus é bom. O mesmo Deus que ungiu Davi no campo, permaneceu com ele no secreto. O mesmo Deus que ungiu você quando era pequeno, permanece contigo hoje. O mesmo Deus que te levantou lá atrás, Ele está aqui. Basta você ser obediente. Basta você olhar com os olhos diferentes. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Entenda, a unção, guarde isso no seu coração. A unção não garante cenário favorável, mas garante presença contínua. Ele deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. Não me garante um cenário bom, mas me garante uma presença eterna, e isso basta. É interessante que Davi fez o que Deus fez com ele. Como assim, Eric? Deus pegou Davi sozinho, rejeitado, abandonado. Deus pegou aquele que ninguém queria, aquele que não era aprovado pela sua feição, pelo seu corpo, pela sua estrutura. Aí Davi, no meio de uma caverna, chega o corintiano endividado, ele fala: eu vou fazer o que Deus fez comigo. Eu vou pegar o improvável, eu vou pegar o cansado, eu vou pegar o que está desanimado. João capítulo 3, versículo 8 diz, Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. De repente ele pega um Saulo, assassino de crente, e transforma em Paulo, o maior missionário do Novo Testamento. De repente ele pega Simão, o pescador de peixes, e transforma num pescador de homens. Entenda, Deus pega o rejeitado, Deus pega o improvável, Deus pega o cansado. É do jeito dele, é do jeito que o Espírito Santo quer. Pare você de advogar no lugar de Cristo. Não é do seu jeito, não é na sua força. Quando ele vem, quando ele sopra de ponta a ponta, é irresistível. Não se pode resistir à doçura, à vontade do Espírito Santo. Davi fez o que Deus fez com ele. O cenário é desagradável, mas Deus levanta o quebrado. Sabe, eu ouvi uma frase muito tempo atrás, talvez você já ouviu: águia tem que andar com águia. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Muito bom. Aí eu vejo a história de Jesus. Jesus desceu do céu, reinou sobre nós e não buscou andar com águias. Ele andou com o pobre, com o pecador, com o marginalizado. Deu voz às mulheres, deu voz àqueles que nada tinham. Pegou uma mulher que tinha 7 demônios e fez ela ver a ressurreição dele. Jesus lavou os pés, irmãos, dos discípulos. É aquele que podia, não andou com águia. Por que que ainda tem cristão desvalorizando? Eu não sei você, mas eu tenho um pouco de dificuldade com essas pessoas que têm um ar de superioridade. Gente que, porque viveu uma experiência aqui, outra ali, se acha no direito de desvalorizar a dor do outro, de desvalorizar o processo do outro. Para com isso. Olha que interessante. A caverna é uma resposta de Deus à injustiça institucional. Como assim, Eric? O sistema levanta Saul, Deus levanta Davi. A monarquia rejeita os fracos, a mesa recebe os quebrados. A lógica inverte. O sistema, talvez a eclesia, talvez aquelas pessoas que se acham boas demais, vai levantar com afeição, vai levantar aquele com cara de guerreiro, vai levantar aquele que tem cheiro de guerreiro. Mas aí Jesus pega, desce, fere a lógica. Eu levanto o quebrado, eu levanto o cansado, eu levanto o desprezado, eu dou voz à mulher, eu pego o marginalizado. Jesus vem e muda a lógica, ele fere o sistema. É a justiça de Deus que agora nasce fora do sistema. Deus levanta uma liderança paralela, fora do centro de poder, para confundir eu, para confundir você. Para a gente parar de olhar para as pessoas
e achar que elas não têm potencial. Não depende de você. Se eu olhasse para a minha história, irmãos, eu seria um miserável maconheiro. Meu pai usava maconha o dia inteiro, me agredia. Eu perdi tudo, mas Deus faz do jeito dele, pega improváveis. Pode ser você, pode ser com a sua história, então por isso transforma a sua dor em propósito. Pega tudo isso junto e fala assim: eu vou usar isso para o evangelho, eu vou usar isso para salvar vidas. Ou vai ficar sempre se culpando. Talvez te rejeitaram e você se culpa por isso. Pessoas te abandonaram, amigos te rejeitaram, desampararam. Talvez até no ventre da sua mãe te rejeitaram, sei lá. Mas se você foi rejeitado no ventre da sua mãe, saiba que Deus te aceitou antes de você chegar lá. Você é completamente amada. Deus não está olhando como todo mundo vê. É diferente. Sabe, irmãos, talvez você olha para alguém e fala assim: não dá, já tentou, já pregou, já fez de tudo. Você fala: não tem mais jeito. Teu pai, teu parente, teu filho, sei lá. Você fala: eu lavo as minhas mãos. Para, quando o vento sopra, irmão, é irresistível. Eu me lembro do dia que me converti, irmão. Minha mãe ficava enchendo meu saco, falando: vai para a igreja, menina. Eu não quero igreja. Aí eu estava na casa de uma menina, domingo, 6 horas da tarde. Eu falei assim para ela: beijo, fofa, cansei de você. Como assim? Você cansou de mim? Eu sei lá o que aconteceu, mas não quero te ver mais. Tchau. Fui andando até o ponto de ônibus. Chego no ponto de ônibus, tinha uma igreja na frente, tocando louvor. Falei: nossa, são os louvores que minha mãe escuta lá em casa. Bacana, vou sair fora. Passou 15 minutos, o ônibus não passou. Falei: vou esperar o outro. Também não passou. Falei: vou entrar nessa igreja, estou fazendo nada. Sentei lá na última cadeira, uma igreja lotada, 2.000 pessoas. De repente o pastor faz um apelo, irmão. Eu falei: não vou por nada, mas as minhas pernas são evangélicas, elas foram sozinhas. Cheguei lá na frente, mano. O pastor tinha um olho esbugalhado, doido. Ele olhava para um aqui, mandava um tei. Eu falava: que é tei, mano? Que é isso? Eu não tô entendendo. Mandava um tei para outro. De repente, mano, aquele homem chegou para mim assim, ó. Olhou o zoião esbugalhado. Eu já cruzei o braço e falei: fala, tiozão. Pode falar, doido. O que você tá olhando para mim com essa cara de louco? De repente, irmão, ele olha bem fixamente. Todo pastor tem esse delay espiritual. Eu não sei se eles estão recebendo algo de Deus, mas olha. Eu falei: fala, tio. Ele olha, eu não sei se foi Deus, se foi ele. Alguém falou aqui. Ele disse Salmos 4:3. Eu falei assim: que coisa de louca é essa? Falei: como você sabe da minha vida, doido? E aí ele começou a mandar uns take a light chova. E eu tava aqui assim, ó, falando: pode mandar, eu tô entendendo. Começou a sair catarro, vai catarro pro ouvido, catarro pra orelha, catarro pra tudo quanto é lado. E naquele dia, irmão, eu saí daquela igreja tão louco, tão apaixonado, tão quebrado, que quando eu tava lá fora, adivinha quem tava me esperando? O ônibus. Quase que ele disse: paz do Senhor para mim. Mas naquele dia, Jesus me encontrou. Para de advogar no lugar de Cristo. Deus te pega, o Espírito Santo sopra. E quando Ele vem, não limite. Não dá para limitar. Ele sopra sobre essa casa nessa noite. Sabe, talvez você olha para alguém, define ela por quem ela aparenta ser. Deixa só essa pessoa passar pela sua caverna, irmão. Todo mundo passa um dia por um deserto, mas eu falo que existe um antes e um depois de todo o deserto. É lá naquele lugar, no fundo do poço. Você já ouviu talvez essa frase, que você só tem um lugar para olhar. Onde? Para cima. É lá onde não tem mais vozes, palco, estrutura, onde você se recua, você fica escondido. E é lá que Deus te encontra. E é lá que você sente a doçura do Espírito Santo. Jesus, no ápice da sua fama, batizado ali por João Batista, todos sabiam, chegou ali o tal. Ele pega, em vez de ir para o pop, de ir para a mídia, ele se esconde no deserto. Todo deserto é fundamental. 40 dias no deserto, convenhamos, qualquer notícia é esquecida. Ele não estava se preocupando com a mídia, com a notícia ou do aquilo que poderia acontecer. Ele se preocupava com o teu coração. Ele sabe que no deserto é lugar de provação, mas é lá que nós vencemos batalhas. É lá que nós vamos conseguir objetos, bens, bênçãos. E tudo isso não para mérito do homem, mas para a glória
glória de Cristo. Valorize cada deserto, valorize cada caverna. Deus está transformando, arrumando, cuidando de você nesse lugar. Não tenha medo da caverna, tenha medo de ficar fora dela, ou de nunca entrar. Só que para fechar eu digo que a caverna redefine prioridades. É interessante que Davi era rejeitado pelo seu pai, e agora na caverna quem chega? Seu pai. O pai que agora olhava para o menino e falava, não tem como, agora vai até a caverna para olhar para ele e falar assim, cuida de mim. Cuida de mim. Davi para a agenda, irmão. Tem muita gente acelerada demais, querendo fazer tudo para o reino, e está perdendo os seus. Tem muita gente querendo salvar o mundo e perdendo a família. Existe uma frase que todo mundo fala, generalizando é claro, quem antecipa governa. Quem já ouviu essa frase? Eu digo, quem antecipa se ferra. Porque se você desrespeita o tempo de Deus, você se ferra. No tempo de Deus é melhor, não é para você antecipar aquilo que Deus falou. Na hora X, no tempo X vai acontecer. Existe uma geração querendo antecipar algo. A única coisa que nós vamos antecipar é a vinda do Cordeiro pregando o Evangelho. É só isso. Até que todos saibam. Mas tem gente que mudando de endereço, fazendo coisas sem antes consultar a Deus. Falando, eu vou me antecipar. Para, você se ferra. Deus estava falando assim, a respeito do meu tempo, a respeito do meu processo. Elias só saiu daquele rio para ir para Querite. No dia que ele secou, o rio foi secando degradativamente. Imagina, todo dia você acorda e vê o rio secando. Ele tinha profetizado que não choveria e Deus manda ele beber da água de um rio. Era certo que o rio secaria. Ele poderia ter ido para outros lugares, para outros ambientes. Talvez, não sei você, mas eu ficaria com medo todos os dias acordar, receber uma comida que vem da boca do corvo e ver um rio secando todo dia na minha frente. Eu falei, eu vou sair fora, eu vou pegar água em outro lugar. Mas Elias só se mudou quando Deus falou. Ele acordou, viu o rio seco e Deus falou, pode ir. Tem muita gente antecipando coisa que Deus não falou. A caverna redefine nossas prioridades, desertos, pastos. Deus está falando assim, respeite o tempo. É tempo de você desacelerar. Desacelera. Desacelera. Parou? Tá funcionando. Desculpa. Está indo com tudo, está servindo o mundo, mas está perdendo os seus. Sabe? Espiritualidade sólida só se revela como você trata os seus dentro de casa. É tipo aquele pai que mora na igreja. O filho chega para a mãe e fala, mãe, a gente pode morar na igreja? Por que, filho? Porque o papai só é legal na igreja, em casa ele é um cavalo. O papai só é legal na igreja ele é doce. Na igreja ele é legal. Mas em casa é um monstro. Prefiro o papai dentro da igreja, mamãe. Porque na igreja ele é espiritual, mas em casa ele não ora. Irmãos, a caverna vem para você desacelerar. O deserto vem para pegar o Eric, que estava pregando por tudo quanto é lado, e mostrar para ele que vale a pena rasgar o coração de madrugada, mesmo quando tudo não vai bem. A caverna vem para tratar você. O deserto vem para trabalhar em você. Às vezes você está tentando fugir de algo que Deus quer trabalhar em você. Respeite o processo. Sabe, irmãos? A caverna, ela forma improváveis. Ali naquela caverna chegaram pessoas endividadas, cansadas. E o texto termina dizendo que Davi se tornou líder deles. Aí mais no final da história de Davi, esses mesmos homens que estavam na caverna agora se tornam seus valentes. Que loucura. Os valentes de Davi não foram achados prontos, mas foram formados no caos. Todo o deserto te forma. Deus vai levantar um guerreiro. Vira pro teu vizinho e fala, Deus vai te levantar. Sabe, a caverna nos ensina que não é o fim. A caverna nos ensina que esse não é o nosso fim, mas é o nosso passaporte para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Sabe, Saulo foi Saulo, irmãos, mas construiu a vida como Paulo. A questão é que tem muita gente que entra na caverna, mas só murmura. Deus nessa noite está falando assim para você, filho, muda. A caverna vem para te mudar. Saulo foi Saulo, mas construiu a vida como Paulo. Abrão foi Abrão, mas construiu a vida como Abraão. Sarai foi Sarai, mas construiu a vida como Sara. Muda de uma vez por todas, ou vai ser sempre o mesmo pornográfico de sempre. Muda de uma vez por todas, ou vai ser sempre o viciado em casas de aposta como sempre.
Muda de uma vez por todas, ou vai ser sempre o mesmo refém de uma palavra coach para animar o seu cérebro. Muda de uma vez por todas, ou vai ser sempre refém de uma igreja, de um lugar, de uma espiritualidade frágil que não pode falar de dores que você já se sente afligido. Sabe, homens como Nicodemos, quando ouvia da parte de Jesus, que era o que podia nascer de novo, eles ficavam extremamente tristes. Por quê? Porque como assim eu, um homem que estudei tanto, vários anos de teologia, nascer de novo? Eles ficam magoados, mas uma mulher samaritana que ouvia que podia recomeçar, ela pulava de alegria. Por quê? Porque Jesus está me dando a oportunidade de um novo começo. Deus deixa as 99, irmãos, para buscar aquela que se arrepende. Ele deixa os 99 que acham que são bons demais, que acham que já estão no nível certo, e pega aquela que fala: Jesus, com meu coração quebrado, eu estou aqui e falo, esse é quem eu sou, mas nessa caverna eu sei que ela não é meu fim. Eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor está forjando, o Senhor está forçando, e o Senhor me leva adiante. Jesus para tudo e pega o quebrado, o desprezado. Muda. Se você teme a mudança, você teme o destino. Eu repito, porque Deus quer Paulo e não Saulo, porque Deus quer Abraão e não Abraão, porque Deus quer Sara e não Sarai, porque Deus quer Israel e não Jacó. Muda. Deixa o processo te forjar. Sabe, irmãos, na caverna da vida, pescadores se tornaram colunas da igreja. Nas cavernas da vida, uma mulher que tinha 7 demônios foi a primeira testemunha da ressurreição. Um traidor como Pedro virou pregador para multidões. O reino de Deus é esse: caverna que forma valentes, mesa que recebe quebrados, cruz que transforma condenados em filhos. Esse é o reino de Jesus. Enquanto você medir o que os outros falam e não viver uma vida com Deus, enquanto você ser só o julgador, aquele que acha que eu faço melhor, Deus pouco se importa, irmão, com o teu talento. O teu talento não faz Deus te escolher, os teus defeitos não fazem Ele te excluir. Deus procura disponibilidade. Se nessa noite o Senhor encontrar disponíveis, irmãos, Ele para tudo. Se nessa noite Deus encontrar uma geração que fala assim: Jesus, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento. Essa frase eu escutei do Felipe Valadão há 10 anos atrás. Se o teu talento, Deus não olha o teu talento, Deus olha a tua disponibilidade. Teu talento não faz Deus te escolher, os teus defeitos não faz Ele te excluir. Eu vi essa frase há muitos anos atrás. Deus olha você, filho. E se você estiver disponível, seja dentro desse caos que você está passando, seja dentro desse vale que você está enfrentando, Deus te usa lá. A caverna forma improváveis, o deserto forma valentes. Eu não sei como você está aqui. Tão clássica essa frase, né? Eu não sei como você chegou nessa noite, mas eu sei como você pode sair daqui. E até domingo, é o último dia, você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar em pé no seu lugar. Talvez você chegou nessa noite falando assim: esse evangelho não é para mim. Eu te digo, irmão, se você se posicionar, Deus te usa. Deus sopra nessa noite sobre essa casa, sobre nós. Sabe, meus irmãos, na vida nós temos muitas histórias. Você tem o seu testemunho, eu tenho o meu, e o meu testemunho não é mais doloroso do que o seu. Cada um sabe a dor que enfrenta. Cada um sabe o processo que enfrenta. Ruim é quando as pessoas falam: minha história é pior. Não, irmão, cada um tem sua dor. Cada um tem o seu problema. O que nós não podemos fazer é viver a vida toda se culpando por algo que aconteceu ou deixou de fazer. Eu não sei aonde você se escondeu, que um dia você nunca mais saiu. Só que eu percebo que tem gente fugindo de Deus, fazendo coisa para Deus. Como assim, Eric? A pessoa faz coisa para Deus, ela serve. Mas ao mesmo tempo ela foge, porque ela se acostumou com a vontade de Jesus para a vida dela. Ela se acostumou a vir na igreja. Então ela vive uma vida pifia durante a semana. Ela foge de Deus durante a semana, mas vive fazendo coisa para Deus. Sabe, cada um analisa-se a si mesmo. Quem sabe você não é como um Nicodemos da vida, que mesmo com tantos anos de igreja,
PhD em teologia, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, estava sempre ao templo nos finais de semana. Tinha que ouvir da boca de um homem chamado Jesus, o poderoso Deus, que ele não era nascido da água e do Espírito. Quem sabe você não está aqui nessa noite e se escondeu numa caverna e nunca mais saiu dela porque ficou com medo. Deus está falando assim, filho, nessa